con mucho cariño. No me dejes ilusiones, ay no, 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 no. Linda pescadora, nunca me abandonó. No, esa no la sabía yo. ¡Ah! No la sabía. No. Ay, mi Blanquita, Sí, 95 años y bailando. ¿No te fastidias? Madre mía. Bueno, espero que les haya gustado. Es un sencillo homenaje, pero con un corazón bastante agradecido por todo lo que ha hecho Blanquita y en ella lo que hacemos todas las madres en el mundo. Así que Dios le pague y les bendiga por cada acción que ustedes hacen por esos hijos e hijas que han traído al mundo y que seguro serán hombres y mujeres de bien. Así que con este sentido homenaje damos apertura a este encuentro que es familia y que dentro de esta familia tenemos figuras muy importantes como Cristo y, como no, su mamá, que es nuestra mamá, que nos la dejó. Así que para esto hemos invitado a Carolina Becerra, una biblista bastante importante, y a Ivone Riche. No sé si pronuncie bien, yo en los apellidos y en los nombres soy un tantito fatal, así que mil disculpas Ivone y Carolina si no pronuncie bien. Vamos a darles entonces apertura a ellas, pueden abrir su micrófono y también tenemos a nuestro amigo, profesor, padre, hermoso que siempre nos ha acompañado, José Guerra, con la parte de traducción, porque ellas hablan el portuñol, como dicen. Así que José nos va a ayudar con la traducción para poder entender mejor. Katy, ¿Sí, José? Katy, quiero aclarar, o sea, yo voy a ayudar en lo poquito que puedo, pero hemos invitado a alguien que sí habla portugués y bien, más bien darle la bienvenida a Beto. Beto es un querido verbita en estado pasivo, igual que yo, que apenas lo invitamos, aceptó gustoso y aquí lo tenemos presente. Él nos va a ayudar sobre todo en las partecitas esas que son un poco más, digamos, técnicas y que a veces a tanto a Lauren como a mí nos queda un poquito complicado. Muchas gracias, ñaño, por aceptar la invitación. Sí, con mucho gusto, es un placer. Siempre con el verbo en el corazón. Y cómo no estar aquí. Pero yo no vengo a hablar, yo vengo a ayudar a traducir. Dejo a las expositoras que son las expertas en el tema. Gracias, Beto, por tu gentileza, por esa donación del tiempo y ese conocimiento que nos va a enriquecer a todos. Así que están entonces Carolina con nosotros, Ivone, está Padre Lauren, Beto, José Guerra y lo que les podemos ayudar pues en las partes técnicas con mucho gusto. Ya, Estamos en sus manos, Padre Lauren. yo solo una palabrita. Ivone Richter Reimer, amiga del alma. Querida Ivone, permíteme, tú sé que eres muy humilde, pero hemos compartido muchos años, muchas inquietudes de lecturas con ojos de mujer.
tú has sido la amiga que me hizo leer la Biblia con otros ojos y muchas veces he recurrido a tus enseñanzas cuando en grupos como este leemos lecturas de los evangelios. Nunca lo olvidaré, aquella viuda ante el juez que insistía hasta que el juez le dio la razón, porque la viuda estaba a punto de darle un chirlazo en la cara para obtener justicia. Así es, Ivoni, querida hermana y amiga de años de caminar en la lectura popular de la Biblia, bienvenida. Y Carolina, no la he conocido personalmente, pero me imagino, como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Teniendo a Ivoni de profesora, pues estamos en vuestras manos. Ai, querido Lauren, amigo querido, irmão. Sim, são muitos anos. No tempo de Milton Schwantes, um dos meus primeiros artigos escritos em Ribla foi sobre Atos 16, e depois sobre Lucas 18, da viúva, né? Com ganas de conquistar seu direito. Né? Vou falar em português, já que temos o tradutor Beto. Agradeço de coração, querido Lauren, o carinho do convite para estar aqui nesse momento. Aqui no Centro-Oeste brasileiro já é escuro, já é de noite. Cat, prazer em te conhecer, muita alegria. E a gente combinou assim que a Carolina, que fez o mestrado e o doutorado em Ciência da Religião aqui com a gente, no Centro-Oeste, em Goiânia, no Brasil, ela faz a abertura desse trabalho junto com vocês, não é? E depois eu faço uma parte que eu preparei, eu espero que possa contribuir com as nossas reflexões, com a nossa espiritualidade, com, enfim, nossos estudos. Importante para mim, Lauren, você sabe disso, na leitura popular da Bíblia, termos sempre um pé no estudo, na pesquisa, e o outro pé na pastoral, nos movimentos sociais, enfim, nas lutas, que são muitas e têm crescido ultimamente. Então, um pé e o outro pé formam um todo. É o conjunto do nosso corpo que está nesses lugares, nessas lutas, pensando, agindo e compartilhando. É isso, gente querida, que eu quero transmitir para você também nesse momento. E eu achei muito significativo o que Cat colocou para nós no vídeo, porque eu já tinha visto, em parte, o vídeo no Facebook hoje do Lauren, dançando, fazendo um baile com sua mamá. Achei muito lindo, muito rico. Então, eu também quero ter um hijo mío que um dia vai bailar comigo, assim, e muito lindo. Sim. La grande querida Maria está conosco, não é? E vamos refletir com ela, viver com ela, estar com ela, junto com nós todos e com Deus, no Espírito Santo. Amém. Boa noite a cada um, cada uma de vocês, desde Goiânia, no Centro-Oeste brasileiro, perto da capital Brasília, mas estou no interior, bem na roça, trabalhando, no entanto, na Universidade Católica de Goiás. Preciso esclarecer que sou pastora ordenada, luterana, atuo como pastora voluntariamente em paróquias desde 1991. Então, é assim que eu
cumprimento vocês e desejo que a gente tenha um bom encontro. Boa noite. Boa noite, Ivon. Um prazer. A gente vai tentar fazer uma tradução, só preciso que as falas não sejam muito longas para poder traduzir depois. Mas agora é uma apresentação. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Carolina. Então, a Ivone foi minha professora. Eu não estou nos textos da Ribla que vocês leram, ela está. E ela me convidou para estar com vocês e ela juntos e juntas para estudar e refletir um pouco sobre Maria. E como eu estudei muito o Evangelho de Marcos, então hoje a gente vai começar falando sobre a Maria no Evangelho de Marcos. Mas hoje é Dia das Mães no Brasil, então feliz Dia das Mães. Beto, se necessitas interromper para traduzir, daí você fala, tá bem? Tá bom. Aí eu paro. Bom, agora são cumprimentos. Carolina e Beto, deixa eu perguntar para o público da forma como estamos falando, é possível compreender-nos? Yo diría, es que ya somos 230, es difícil, mejor por el chat que se manifiesten. Yo, como estoy muy acostumbrado, claro, comprendo todo, aunque me cuesta hablar el portugués, pero manifiéstense por el chat, por favor. Vamos a dar seguimiento. Y sugiero a Beto, no tiene que hacer la traducción de todo, sino pequeños resúmenes. Tengo la impresión que el público captamos más o menos un 50% a 60% de lo que hablan. Hablan muy claro, muy pronunciadas las palabras y quizás Beto, si nos ayuda con pequeños resúmenes, no sé, cada 2 minutos o 3. Sí. Adelante. Padre Lauren, perdón, yo sugiero, la gente dice que sí se entiende si hablan despacio y como usted dice que Beto nos ayude con resúmenes pequeños, pero no sé si les parece desactivar el chat porque si hay mucha gente que luego se pone a distraerse en el chat y como no entendemos muy bien el idioma, me parece un tantito, a mí por supuesto, no sé qué diga Padre Lauren. Sí, adelante, no perdamos más. Gracias. Com falar devagar, então dá para entender. Tudo bem, então. A gente fala bem devagarzinho. Então, boa noite. Eu também estou no Brasil, em Curitiba, no sul do Brasil, mas a minha família é do norte do Brasil, então o jeito de falar é diferente, pode ser que talvez tenha que traduzir um pouquinho, né? Então eu queria dizer que no Brasil é Dia das Mães, eu sei que em alguns países que tem gente aqui também é Dia das Mães, então um feliz Dia das Mães. Eu não estou muito perto da minha mãe, que está em Brasília, que é a capital do Brasil, mas já falei com ela hoje. E hoje eu queria, então, falar um pouco sobre Maria no Evangelho de Marcos. E talvez a gente, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, não encontramos muito Maria. De fato, ela só aparece uma vez, bem claramente, e talvez mais uma vez no final, ninguém sabe direito se é ela, se não é ela. Então, bem forte aparece ela no seu papel de mãe, a mãe de Jesus, né? Então, eu preparei um PowerPoint aqui, tudo bem se eu mostrar, eu tentei colocar os textos em português e em espanhol, para o pessoal acompanhar um pouco melhor.
Eu vou tentar. Só um minutinho. Já vem? Sí. Ok. María en el Evangelio de Marcos. O texto que eu falei em que ela aparece, em que Maria aparece, é o texto que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. E nesse texto, eu coloquei ele aqui no PowerPoint para a gente, se precisar, recorrer a ele. Jesus estava numa casa, falando à multidão, e um grupo da sua terra, dos seus parentes, dos seus companheiros e amigos, eles ficam sabendo que Jesus não consegue comer por causa da multidão. Então, eles vão até onde Jesus está para tentar segurar Jesus, para que ele não continue fazendo o que ele estava fazendo. Enquanto eles estão no caminho, chegam nessa casa os escribas de Jerusalém e acusam Jesus de estar falando, de expulsar os demônios por Beelzebu, ou por Satanás, né? Então, também aquelas pessoas que estavam vindo deter Jesus diziam que ele não estava bem, estava fora de si. Então, Jesus responde, antes dos seus parentes chegarem, a esses escribas, dizendo que se uma casa está dividida, não pode sobreviver. Se um reino está dividido, não pode sobreviver, e ninguém pode roubar a casa do valente se não amarrar o valente primeiro. Né? E depois ele segue dizendo que todos os pecados dos filhos dos homens serão perdoados, mas não o pecado contra o Espírito Santo, porque esse é pecado eterno. E aí, chega a família de Jesus perguntando por ele. E nesse lugar do texto, já não está mais dizendo que é aquele grupo que ninguém sabia quem era. Está especificando, dizendo que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E mandaram chamar a Jesus. Mas ele não foi. Ele ficou dentro da casa e deixou sua mãe e seus irmãos do lado de fora da casa. Então, ele virou para a multidão e falou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando ao redor para essa multidão, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui do lado tem o texto em português e o texto em espanhol, caso vocês queiram olhar. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a Maria não tem nome ainda ali, né? Até ali, a gente não sabe, segundo a história do Evangelho, que o nome de Maria é Maria. Sabemos pela tradição, mas não porque o Evangelho nos contou. O Evangelho de Marcos também não nos conta sobre o nascimento de Jesus, nem sobre a infância de Jesus. E quando ele começa, Jesus já é adulto. Então, começa contando do batismo, né, do tempo no deserto. E um pouco depois que Jesus começa o ministério dele, tem esse acontecimento aqui na história. E quando eu parar de brigar com meu pai. Então, Jesus, a gente fez uma pequena estrutura desse texto aqui para a gente compreender como ele se organiza.
E o que a gente percebe é que o que diz o grupo que Jesus, que quer deter, que quer prender Jesus, e o que diz os escribas de Jerusalém é mais ou menos parecido, né? Eles estão dizendo que quem está ajudando Jesus não é ele próprio, não é o Espírito Santo, mas Satanás, ou ele está maluco, né? Está fora de si. Então, o texto nos diz que essas duas acusações são muito parecidas, mas que Jesus não responde diretamente aos parentes, mas o que ele diz para os escribas, nós entendemos. Nós que lemos o texto, entendemos também como se fosse para a família. Porque nós compreendemos a mensagem que Jesus está dizendo, esse pecado não tem perdão. Então a família está fora da casa, distante de Jesus, e ele não a recebe. E ali também está sua mãe. Então Jesus faz uma pergunta. Quem é minha mãe? Se a gente pode traduzir essa pergunta diferente, ela pode ser traduzida assim: que tipo de pessoa é a minha mãe? Então, talvez muda um pouco como a gente olha para o texto, né? E então ele diz para as pessoas que ele tem uma nova família. Não significa que ele não é amigo da família dele, que ele não tem relações com a mãe, com os irmãos dele. Mas ele está estabelecendo um novo formato de comunidade. Uma comunidade sem hierarquias, porque quando a gente olha para essa comunidade, a gente tem a mãe, a irmã, as irmãs, os irmãos, mas não tem pai. Deus também não é dito como pai nesse texto, né? E Jesus permanece com aquela multidão quando ele diz isso. Quem faz a vontade de Deus é meu pai, é minha mãe, minha irmã, meu irmão, né? Então as relações são diferentes na comunidade em que Jesus está montando. O grupo que o segue, o grupo a quem ele ensina. Ele está querendo dizer que aquelas estruturas sociais em que o pai manda na família, em que todos obedecem e que não são válidas ali, não valem naquela comunidade. Ele está falando que a mãe é uma pessoa tão importante quanto os irmãos e as irmãs não têm pai, né? Ele está dizendo que os bens produzidos por aquela comunidade podem ser distribuídos como a gente distribui os nossos bens dentro da nossa casa para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. A gente não deixa faltar comida para ninguém dentro da casa quando tem comida que a gente leva, né? A gente não deixa ninguém passar necessidade dentro da nossa casa quando nós temos as coisas. Então, ele está dizendo que um novo formato econômico, em que as coisas são comuns e distribuídas, precisa se estabelecer. E ali também a mãe está dentro. Que mãe é essa que não é mais dentro daquela família que a gente conhece de estrutura patriarcal, em quem comanda a família é a mãe? Porque a família é uma comunidade agora, né? Todos aqueles que fizerem a vontade de Deus são a família, são a comunidade, são a mãe, as irmãs, os irmãos. Mas não significa que não há diferenças, né? Mas significa que não há hierarquias em que um não comanda o outro. E a mãe é uma pessoa que, então nessa comunidade, a mãe é uma pessoa diferenciada. Diferenciada do que ela era antes no seu papel de mãe. Se no seu papel de mãe original, Maria está compondo aquele grupo para deter Jesus, para ela fazer parte dessa comunidade, ela precisa sair desse lugar de deter Jesus e se juntar a um projeto novo de comunidade, de sociedade, que resiste a todas as opressões e todos os medos e violências
que o Estado romano da época colocava sobre as pessoas. Então, esse é o texto mais básico do Evangelho de Ahora, Marcos, em que Maria aparece. Beto, quer voy a falar? parar. Ok, Pode continuar? Continúa, Carolina. Beto está en alguna llamada. Continúa. no, Carolina, vou tentar traduzir um pouco aquilo que você falou agora, porque temos muita gente que não está conseguindo acompanhar. Eu Agora, posso falar em pequenas partes e você traduz. Aí eu paro, você traduz. Mas Isso. faz um resumo então agora. faço um resumo agora, sim. Mis queridos hermanos, acabamos de leer el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 20. Y en este texto, nuestra hermana nos acaba de hacer mucho énfasis en cómo se está iniciando un nuevo proyecto de comunidad. A raíz de presentar a una mujer, la madre de Jesús, con un nuevo rol. Nuestra hermana nos acaba de cambiar la pregunta, ¿no? ¿Quién es mi madre? Pero él dice también, ¿cómo podemos también hacer una pregunta diferente? ¿Qué tipo de persona es mi madre? Al responder qué tipo de persona es mi madre, nos lleva a tener una óptica diferente. Una nueva forma de comunidad tal vez, una nueva forma de comunidad en la que madre, hermanas y hermanos están presentes, pero no está presente el símbolo o la simbología del Padre. Quien hace la voluntad de Dios es mi madre, es mi hermana y son mis hermanos. ¿Será entonces que las relaciones de las personas que están empezando a caminar con Jesús en este nuevo proyecto de vida es diferente? La lectura nos lleva a repensar si es necesario cambiar las estructuras patriarcales. Los bienes deben ser distribuidos de forma diferente. En casa nadie queda con hambre cuando estamos en casa y mamita, papito están allí, nuestros hermanos están allí y nos sentamos en la mesa. Cuando mamá está presente, nadie queda con hambre. ¿Por qué? Porque la distribución se realiza desde la óptica de una madre. No hay jerarquías. En esta nueva comunidad que nos presenta Marcos, no existe jerarquía. La madre es una persona que tiene un papel importante en la comunidad y en la sociedad. Ella está luchando con los medios de opresión, que en este caso eran muy específicos. Carolina, ¿é isso? Obrigada. Muitas graças. Isso. O que eu quis dizer é que a comunidade é um novo modelo de convivência que se inspira nas relações das famílias internas, do cuidado mútuo e da distribuição dos bens para que não falte a ninguém. E todos que... La comunidad entonces es aquel conjunto de personas que están cuidando por el bien del otro, que la distribución es equitativa, es una distribución justa y no falta nada para nadie. Isso. E todos que chegam são acolhidos, se seguem o projeto. Todos los que llegan a esta comunidad son muy acogidos, pero es necesario que sigan este proyecto. Isso. Então, neste texto de Marcos 3, Maria aparece e tem uma fala comunitária. A primeira fala de acusação a Jesus que diz, ele está fora de si, certo? Mas depois, no texto do Evangelho de Marcos, não aparece mais Maria como uma personagem. A pesar de María no aparecer muchas veces, ahora hay una presencia de ella, ¿no? Perdón, Carolina. E essa presença não mais aparece de forma clara nos outros textos.
esa presencia se va a ir disipando porque no aparece claramente en otros textos. No capítulo 6, Jesus está na sua terra natal, na sua pátria. En el capítulo 6 ya encontramos a Jesús allí, en su tierra natal, allí en su lugar donde él nació, en su patria. E as pessoas do lugar estão perguntando quem é ele. E elas perguntam se ele é filho de Maria. Ele não é o filho de Maria? O filho do carpinteiro, de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Las personas se sienten extrañadas de ver a este hombre que lo conocían, pero está diferente. ¿No es acaso él el hijo de María? ¿No es acaso él el hijo de José, el carpintero? ¿No es acaso él el hermano de Simón? Mas Maria não fala nada. Y María en silencio. Ella no habla nada. Não aparece, é citada. María no aparece, ni siquiera es citada. E em Marcos, no capítulo 10, de Já novo, Jesus está ensinando aos discípulos e ele vai dizer no versículo 29, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Acabamos de leer el capítulo 10 de Marcos, versículo 26. Está la traducción en español allí y podemos acompañar desde la lectura. Nesse texto, aquele projeto que nós acabamos de falar, Jesus relembra dele. Jesus está falando para as pessoas, vocês não precisam se preocupar. Se vocês abandonarem, tiverem que abandonar suas famílias, seus campos, suas casas, ao entrarem na comunidade, vocês terão muito mais casas, famílias, e esse novo modelo de família, né? Y campos. Jesús nuevamente llama la atención, ¿no? Si ustedes dejan todo aquello que narra el capítulo 10, versículo 26, no deben preocuparse, porque el nuevo modelo de comunidad es el modelo que queremos implementar, ¿no? Y allí no va a faltar nada. Porque as pessoas compartem. Porque las personas comparten, obviamente. El punto está allí. La nueva comunidad tiene su eje principal, su óptica en el compartir. Então, novamente, né, nesse lugar do texto, as pessoas abandonam seus pais, irmãos e irmãs e mães, mas recebem só irmãos, irmãs e mães. Não há padre. Quien deja todo eso recibe madres, hermanos, hermanas, pero no recibe padre. Não tem quem manda. No hay quien manda, aquí no manda nadie. Todo eso es horizontal. Isso. Então, de novo, o papel de mãe é chamado a atenção dentro da comunidade. E fica a pergunta, Maria está nesse papel de mãe comunitário? Es una gran pregunta la que surge ahora, ¿no? En este texto, María entra ya en este papel, en este rol de una madre desde el punto de vista comunitario. Então, o último texto em que talvez possamos falar de Maria é em Marcos capítulo 15, que tem aqui também. Então, logo depois da crucificação, o centurião fala que Jesus era o Filho de Deus, e daí o texto diz assim, no verso 40, também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe,
entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais o seguiam, o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Nesse texto tem Maria Madalena, Salomé e pelo menos mais uma Maria. En el Talvez texto de- duas. el texto de Marcos 15, versículo 40, entonces encontramos a María Magdalena, María, la madre de Jesús, de Jacob y de José, y Salomé. Y tal vez habrán algunas otras Marías, posiblemente dos. Sim, porque alguns a gente tem dúvidas, nós biblistas temos dúvidas, se não são duas Marias, a Maria, mãe de Tiago, o menor, e mais uma Maria, a mãe de José. Tenemos dudas de que si no son dos Marías, María, la madre de Santiago el menor, y María, la madre de José. Todavía esa es una pregunta que no se ha conseguido responder. Então, alguns estudiosos acreditam que só há uma Maria, além da Maria Madalena, e que essa Maria é mãe de Tiago e José, que são os mesmos nomes que nós vemos no versículo em Marcos 6, versículo 3, que não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E em Marcos capítulo 15, Maria, mãe de Tiago e de José. São os mesmos nomes. Entonces existe aquí alguna respuesta, una posible respuesta, de que la misma María, madre de Jacob y de José, que narra el capítulo 15, versículo 40, sea la misma María de Marcos 6, versículo 3. No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Porém, faltam os outros irmãos. Sin embargo, faltan los otros hermanos. Yo lo leí, Carolina no lo leyó. E também, por que não dizer que Maria é a mãe de Jesus, se o texto já disse isso antes, né? Então ficamos em dúvida se essa Maria é a Maria mãe de Jesus. Quedamos en dudas entonces si realmente esta María que se hace referencia en el capítulo 15 sea la María, madre de Jesús, del capítulo 6 de Marcos. Mas uma coisa bem importante, nós não podemos deixar de lado a possibilidade que essa seja Maria, a mãe de Jesus. Pero no podemos dejar de lado que exista esa posibilidad y que realmente sea María la madre de Jesús. Mas o importante é que ela não é descrita como a mãe de Jesus, mas ela está num grupo de mulheres e que elas descritas como discípulas antigas já desde a Galileia e discípulas fiéis que servem, porque o serviço é uma coisa muito importante no Evangelho de Marcos, e que seguem Jesus até o seu momento mais difícil, que é a crucificação. Lo importante aquí no es tanto si es la madre o no es la madre de Jesús, sino de especificar que es un grupo de mujeres, entre ellas está María, que hacen parte de las discípulas de Jesús y que están presentes en todos los momentos significativos de la vida de él. Inclusive no mais difícil. Incluso en el más difícil, como lo fue en la cruz. Sobre todo. Isso. O que é importante, talvez, então, é perceber que, embora no Evangelho de Marcos não apareça Jesus falando com sua mãe,
Lo importante es que en el Evangelio de Marcos, aunque no aparezca Jesús hablando con su madre, não é interessante desprezar a tradição que Lucas traz em Atos, dizendo que Maria fazia parte da comunidade dos discípulos de Jesus. es importante recordar que Lucas trae a María como esa parte principal o importante de los discípulos de Jesús. E que provavelmente ela fazia parte desse grupo de mulheres. Y es muy probable que María sea parte de este grupo de mujeres discípulas. Mas não era importante para Marcos reforçar que ela era a mãe de Jesus, mas que ela era uma discípula fiel. Lo importante en el Evangelio de Marcos no es decir o demostrar que María es la madre de Jesús. Lo importante para Marcos es demostrar que María es una discípula, y no cualquier discípula. Es una discípula fiel del proyecto de Jesús. E aí eu volto para aquela pergunta. Que tipo de pessoa é minha mãe? E aí, né? E eu queria mostrar umas imagens que eu colhi na internet e algumas eu não sei de quem são. A primeira é a imagem de Maria que nós conhecemos, muito tradicional, branca, loura, de vestes douradas. Estoy presentando unas imágenes de María que yo no sé de quién son, pero nos muestran a una mujer blanca, rubia, de rostro dorado. E aqui do lado nós temos uma outra Maria mais próxima da nossa cultura, né? Y en el cuadro vemos a una María mucho más cercana, muy parecida con nuestra cultura. Aqui temos outras Marias. Uma Maria esperando seu filho. Uma representação brasileira. Essa é brasileira. Una María en gestación, es una representación de Brasil. Uma Maria negra. Pobre. Negra. E uma Maria indígena. E, de novo, uma representação do Brasil. E aqui embaixo, uma Maria morena. Nuevamente una representación brasileña, una María morenita. Abraçando Jesus. Embaixo, uma Maria também morena, segurando o seu filho. Embaixo ao lado, também uma Maria indígena. E aqui no canto em cima, também uma Maria negra. Essas são mais próximas um pouco, né, do que a primeira. E aqui, essa eu sei de quem são. Esses quadros são da Yolanda Lopes. Esses quadros representam Maria, a Virgem de Guadalupe. Maria costurando. Vemos a unas nuevas imágenes mostrándonos a María, la Virgen de Guadalupe, cosiendo. Simpática esa imagen. Esperando. Não sei o que ela está fazendo na imagem do meio aqui. En la imagen del medio no sé bien qué está haciendo esta María, pero seguramente está esperando. Não é nova, não é jovem. No es una mujer joven, ¿no? Es una mujer ya de edad. E na última, no canto, temos Maria correndo. En este último cuadro vemos a una María corriendo. Bem jovem. Joven. Correndo. Muy joven corriendo. E a minha pergunta é, então que tipo de maternidade é proposta por Marcos? No Evangelho de Marcos, temos que tipo de maternidade como proposición? En el Evangelio de Marcos, entonces tenemos aquí esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de maternidad es lo que nos propone este Evangelio? ¿Una madre que está presente en la comunidad?
una madre que propone un cuidado mutuo de las personas que hacen parte de esta comunidad, una madre que está libre y rompe esquemas de jerarquía patriarcales, que no se calla, que no calla sus dolores y tampoco calla sus alegrías. Una madre que es discípula, y no es cualquier discípula, es una discípula fiel. Una madre que mueve a la comunidad aunque existe el miedo. Frente al miedo, ella no deja de mover a la comunidad, de alentarla, porque quien tiene autoridad es una madre que tiene autoridad y de enseñanza comunitaria, que ve como principal lo comunitario. Por que, então, eu estou dizendo que é uma mãe que move a comunidade? Porque quando Jesus morre na cruz, todos os seus discípulos fugiram, mas as mulheres estavam ali. ¿Por qué digo yo que es esta madre con estas características? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, todos sus discípulos, varones, se fueron. Y solo se quedaron las mujeres. E só elas viram, Solo só ellas elas vieron. viram a crucificação, o sepultamento e receberam mensagem do anjo no túmulo. Solo ellas vieron la muerte, fueron ellas las que acompañaron al cementerio y fueron ellas las que recibieron el mensaje en la tumba. Só elas poderiam ensinar sobre isso inicialmente. Solamente ellas podrían enseñar lo que habían visto inicialmente. E provavelmente Maria ali. Y muy probablemente, seguro, María, que estaba allí. Então, a gente não, porque hoje é Dia das Mães, a maternidade é sempre uma coisa muito bonita, mas também muito difícil para as mães, porque ela não é justa. Hoy que celebramos el Día de las Madres, podemos decir que la maternidad es una cosa bonita, pero también muy difícil, porque no es justa. Porque as mulheres são silenciadas embaixo dos seus papéis de mãe. Porque muchas mujeres han sido silenciadas, han sido calladas. Su voz ha sido callada delante de su papel de madre. Porque precisam ser perfeitas. Porque necesitan ser madres perfectas, si no, no son madres. E não tem dores. No hay dolor. E não há sofrimento. No hay sufrimiento. Nem cansaço. Mas há. Mas há. Pero existen. No existen dolores, sufrimientos y cansancios en estas mujeres, en estas madres. E o Evangelho de Marcos nos chama, através de Maria, a ser um outro tipo de mãe. El Evangelio de Marcos nos invita, por medio de María, a ser un tipo diferente de madre. Uma mãe que ama seus filhos, mas também ama a comunidade. Una madre E que se doa por ela. Una madre que ama a sus hijos, pero sobre todo que ama a la comunidad y se dona en esa comunidad. Mas também é cuidada pela comunidade. Y también hay la contraparte, la comunidad cuida de esta madre. Então, era essa a proposta que eu acho que a gente precisa olhar no Evangelho de Marcos, deixar de lado a Maria branca, loura, de olhos claros, e ter uma Maria mais próxima de nós e mais próxima da comunidade. Es esta la propuesta que les presentamos en el Evangelio de Marcos, de dejar de pensar en una María blanquita, rubiecita, delicadita, y pensar en una María más cercana a nosotros, ¿no? Con ese rostro de madre, que piensa en la comunidad. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Muchas gracias, Carolina y Beto. Entonces ahora estamos, por favor, para escuchar a Ivonne. Ya la tenemos, Ivonne.
Está? Silenciado el micrófono. Sim, está Isso. bem. Pronto, estou aqui. Então, obrigada pelo convite, Lauren. Obrigada e parabéns a cada mãe que aí está nessa noite conosco. Obrigada, Carolina, por seu estudo, por sua reflexão, partilha. Obrigada, Beto, pela tradução. Eu vou fazer uma leitura do que eu escrevi para esse nosso encontro. Eu resolvi não fazer um estudo do texto, de algum texto bíblico, mas eu resolvi hoje, sendo o Dia das Mães, escrever uma carta, uma correspondência, uma missiva para Maria. E nessa carta eu escrevi o seguinte: eu faço a leitura e depois eu disponibilizo, se quiserem, esse texto para vocês. Está bem? En este momento, Ivonne va a dar lectura a una carta. Ella no nos ha preparado un texto de lectura bíblica, sino más bien una carta en conmemoración a este Día de la Madre que estamos viviendo y que estamos celebrando durante este mes, para celebrarlas. Gracias, Luego Beto. luego ella va a compartirle este texto para todos nosotros. Se quiserem. Si es que lo desean. Claro que sí. Então, quero saudar-te, Maria, neste dia que para nós, em muitas partes do mundo, tornou-se um dia especial, em que se comemora o Dia das Mães. Eu sei que para você e para o seu povo, esse dia não existia. Todo dia era Dia das Mães, dos pais. E vocês tinham outros dias de celebração, como Páscoa, Pentecostes. Mesmo assim, Maria, pensei que seria importante escrever-te hoje, porque existem milhares e milhares de mulheres e de homens que têm em você o exemplo de madre. Mas ao invés de simplesmente hablar sobre ti, hoje quero hablar contigo. Quero hablar contigo como mulher que ainda adolescente se tornou madre. Claro que você sabe que sobre esta sua gravidez já houve muita discussão e que também houve gente que pesquisou sobre a sua origem para ver de quem você era filha. Tudo para provar que também você tinha nascido de mãe virgem, veja só. Mas isso não me ocupa tanto, não. E sabe por quê? Porque os evangelhos, que trazem parte de tua história, me ensinaram que, no caso, o termo virgem tem vários significados, entre eles o da autonomia da mulher, de não dependência do homem. Veja só que interessante. Isso, Maria, me leva a refletir sobre algumas situações de tua vida. Mira, tu estavas prometida em casamento com José, estavas noiva, núbia, quando recebeu a visita de anjo Gabriel. Quando ele falou que Deus havia te escolhido para ser a madre de Jesus, que será chamado Filho de Deus Altíssimo, você obviamente ficou perplexa, surpresa, porque você e José ainda não mantinham relações sexuais, mas estava comprometida com ele. E neste caso, Maria, interessante mesmo, foi que o anjo falou contigo, diferente do caso de Isabel, tu parente, quando ele falou com o marido dela, Zacarias. E no final, Maria, foi você que decidiu se colocar a serviço de Deus, atendendo a seu chamado. Aqui você, adolescente mulher, foi a protagonista. E isto é grandioso. Além disso, eu sempre achei muito linda
a forma como el ángel se apresentou para você e como ele tratou você, que ficou assustada e perturbada com o anúncio. Eu disse, não temas, tu fuiste agraciada por Deus. E você não duvidou disto, mas quis saber como se realizaria esta ação de Deus em você. O ángel, então, falou bonito, pero difícil. Deus vai agir por meio do Espírito Santo, que descerá sobre ti. E o poder dinâmico criador de Deus te cobrirá como uma sombra, uma nuvem. E disto nascerá algo totalmente novo, que será chamado Hijo del Altíssimo. Caramba, Maria! Preciso pensar muito para entender o que o ángel disse para você. E eu entendi que o Espírito Ruach é o poder criador dinâmico de Deus e que você estava protegida por sua sombra, como aquela sombra nuvem que cobriu o povo, o pueblo de Deus, quando saiu do Egito. Diga-me, por favor, se foi isso mesmo, Maria. Você se encontrava sob o manto protetor de Deus e o que ali aconteceu em tu vida foi totalmente humano e totalmente divino. Protegida por Deus, você se entregou de corpo e alma ao serviço de Deus, como serva de Deus, adolescente mulher, que assumiu grande responsabilidade humana para que o projeto de recriação divina pudesse acontecer. Você, Maria, foi colocada em pé de igualdade com o servo de Deus, da profecia de Isaías, num magnífico projeto recriador para a salvação de muita gente que estava sofrendo. Você, a jovencita humilde trabalhadora do interior da cidadezinha Nazaré, foi escolhida por Deus para ser a madre de Jesus, que então se foi chamado Hijo de Deus. Maria, você não estava apenas grávida de uma criança, de uma niña, de um niño, tu estavas grávida de um novo tempo de graça. E José foi tu companheiro, e ele não te abandonou, mas também ele não mandava na tua vida. E foi assim, Maria, que você resolveu visitar a tua parente Isabel, para partilhar coisas com ela e que vocês estavam vivenciando. Pelo que eu entendi, você se colocou a caminho, Maria, naquela região montanhosa, llena de perigos, armadilhas, assaltantes talvez. Eu pergunto, tu não sentias medo de andar sola naquelas estradas? Eu teria sentido medo, mas como você, também eu teria enfrentado os riscos. Afinal, parece que o encontro de vocês fora fantástico, ao ponto de la niña en el ventre de Isabel se mexer, se rebuliçar de alegria. Eu compreendo que o Espírito Santo se fez presença em Isabel para que ela reconhecesse em você a escolhida de Deus. Vocês devem ter conversado, hablado bastante, se ajudado muito e celebrado a bendição de Deus na vida de vocês. Uma que era estéril, Isabel, e você, a jovem humilde, estava antecipando neste encontro aquilo que seria a atuação
dos hijos de ustedes, Juan y Jesús. Ustedes anunciaron y prepararon el camino para Juan y para Jesús. Nossa, quanta coragem, Maria! Durante 3 meses, Maria, vocês prepararam o caminho de Juan Batista e de Jesus. Que coisa maravilhosa! Você colocou nas palavras del Magnificat, em Lucas 2, questões centrais que mais adelante moveriam a própria actuação, a praxis de Jesus. La gracia y el poder de Dios actuante en la vida de las personas. La misericordia de Dios con las personas que sufren. Y el juicio de Dios contra los poderosos, gananciosos y corruptos. Y mira, los niños nacieron. Jesús, Juan y Jesús. Mucha alegria, com certeza. Você e Isabel tiveram um parto na coisa de mulher. Devem ter sofrido muito as dolores del parto, mesmo que toda a ajuda de suas amigas e parentes durante o trabalho de parto. Ustedes devem ter sentido medo, porque eu soube, Maria, que a maior parte das mulheres em tu época morriam durante a gravidez, o parto e o pós-parto, e que também muitos niños e niñas morriam nesta situação. E então também lembrei que você teve que fazer uma viagem até Belém nos últimos dias de tu gravidez, por causa de los romanos que estavam fazendo recenseamento para cobrar mais impostos de las personas. Imagina você naquelas condições, como se sentiu ao chegar lá, ao se aproximar de lá e não ter um lugar para descansar. Como você e José devem ter procurado por um lugar de pernoite e nada encontraram. E assim, você, Maria, deu à luz num lugar qualquer, em meio a los animais. E ainda hoje, Maria, são muitas as mulheres que dão à luz em tales condições subhumanas. E muitas vezes estão totalmente solas, sem ninguno José. Muitas morrem, abandonam seus ninhos ou ninhas e tiram a própria vida por causa da desolação e sofrimento que passam. Que bueno, Maria, que você teve o apoio de Isabel e de José. E que bueno que vocês receberam a visita de pastores e de magos de Oriente, gente de outros lugares, pessoas de outras culturas, que se mostraram abertos a la buena nueva que ali estava se concretizando em meio a muita dificuldade. Mas a alegria novamente se misturou, se mescla com o medo, o terror e a matança. Não é mesmo, Maria? O rei Herodes sentiu seu poder amenazado com o cumprimento da profecia por meio do nascimento de Jesus. E mandou matar al niño, Jesus. Pero não encontraram, mandou matar todos os ninhos pequeninos. Quantas madres e padres ainda vivem hoje situações horrorosas, como a que você e as outras madres viveram, com medo de perder seus ninhos e ninhas por causa das perseguições, guerras, matanças e conflitos de gangues e de polícia. Quanto mais desprotegidas as pessoas e suas famílias, mais riscos elas correm, como as populações de rua, sem teto, sem terra. E você, Maria, junto com José,
Conseguiu proteção para Jesus por meio de uma fuga estratégica para o Egito. Mas quanta criança, quanta niña e ninho deve ter sido morta por causa da ganância de poder do rei Herodes? Quantos governantes ainda hoje perseguem e eliminam homens e mulheres que se opõem à sua política, que ameaçam o seu poder? Você colocou sua vida em risco para proteger seu filho Jesus. E essa sua atitude tem fortalecido muitas madres em estratégias de resistência e proteção em contextos como aquele que você vivenciou, Maria. Sabia disso, não? Ah, Maria, cada vez que lembro sua história, mesmo que só em parte, porque não la conhecemos toda, pergunto, ¿de dónde viene esta fuerza, esta perseverancia, desta coragem e ternura desta mulher madre? Sei, eu sei que minha carta, minha missiva, correspondência está se quedando longa, pero gostaria de falar sobre mais dois pontos, sobre tua espiritualidade e tu discipulado. Tu cuerpo, Maria, tu cuerpo acolheu, gestou, pariu e amamentou o niño Jesus. Isto esteve marcado com alegria e sofrimento. E esta é uma experiência vivida por mulheres em todo o mundo desde sempre. Mas o que foi que te hizo acolher a palavra del ángel e o chamado de ser a madre de Jesus, Filho de Deus, e a enfrentar todas as adversidades? Por favor, Maria, tu me corrijas, mas penso que foi a tua fé em Deus misericordioso que cumpre as promessas e profecias, e também a tua percepção de que tu pueblo sofria muito sob a dominação romana. Tu és uma mulher judia do interior de la Galileia. Tu foste criada de acordo com a fé de tu pueblo, aprendeste as escrituras, participavas de las celebrações e rituais culticos, entre eles as fiestas em Jerusalém. Tu ensinaste tu hijo Jesus a viver de acordo com esta fé e as tradições judaicas de tu pueblo, e levaste a Jesus junto com José e pessoas amigas e parentes até o templo para realizar os rituais religiosos, entre eles a circuncisão, a purificação e o sacrifício, e participar também das grandes festas. Você viste tu hijo adolescente adulto de 12 anos no templo, por ocasião de los dias de la Páscoa, aprendendo e conversando com os escribas, os doutores de la lei. E você compreendeu que aquele hijo prometido e amado estava sendo preparado para sua missão, chamado por Deus. Como foi esta sensação, Maria, de perceber que tu hijo Jesus, diferente dos hermanos e irmãs de ele, estava buscando outros rumos e não o cotidiano de camponês e carpinteiro? Sim, Maria, é difícil para nós, madres, vermos nossos hijos fazendo sua caminhada, seu trajeto, longe de nós, não é? Ao mesmo tempo, Maria, é gratificante ver que o que ensinamos está produzindo frutos. Você lembra quando Simeão falou, que Jesus, aquele que viria, o niño, traria alegria e sofrimento, e que por isso também a tua própria alma seria traspassada como por uma espada.
Talvez tenha sido isso e muito mais. Tudo o que você mesma presenciou de sofrimento pelo qual teu hijo Jesus passou. Rejeição de uma parte de seu pueblo, principalmente de las autoridades. Las dificuldades cotidianas quando estava haciendo su misión, como falta de comida, habitación, vestimenta. La discriminación, diziam, no es este el Nazareno, el hijo de María, el hijo del carpintero. Finalmente vivenciaste também a traição, a negação, a prisão e tortura e morte de la cruz de su hijo. ¿Sabias tú, María, que as autoridades consideravam movimentos como este de Jesús, tu hijo, como criminosos porque tumultuaban a ordem dominante, questionando a forma de governo romano e os abusos religiosos de las autoridades judías? Imagino que usted, María, foi percebendo aos poucos o caminho de cruz que tu hijo estava percorrendo. Quanto usted deve ter sofrido ao entender, ao compreender que ele estava se soltando de sua família de sangre para criar uma família universal que vive de acordo com a vontade de Deus. Pero usted também deve ter se alegrado com tanta coisa buena que tu hijo Jesus hizo para as pessoas pobres, doentes, crianças, niños, mulheres, hasta hoje. Você deve ter se alegrado em ver que Jesus não estava solo nesta missão, mas que ele tinha um grupo, um movimento, do qual também participavam muitas mulheres. Eu aprendi a perceber tu profunda espiritualidade, Maria, em alguns traços de tu memória, por exemplo, quando 2 vezes se registrou na história escrita que você guardava as coisas que eram ditas em tu coração. Quando os pastores visitaram o niño Jesus em la manjedoura e quando Jesus adolescente pela primeira vez anuncia que ele estava cumprindo a vontade do Pai. E por isso não voltou para casa com seu padre José e sua madre Maria. Maria, guardar as coisas ditas no coração é engendrar um trabalhoso processo de registro de memória e reflexão profunda para então se chegar a alguma decisão. Isto faz parte da espiritualidade encarnada no cotidiano de gente que sofre, mas que não desiste, nem perde a esperança e se coloca solidária, como usted, no caminho de paixão e morte de tu Hijo, Jesus. Tu espiritualidade, Maria, já sustentou, já empoderou e fortaleceu a caminhada difícil de muita gente que resiste e luta, que confia em Deus e se põe a caminho junto com outras pessoas. Você, Maria, é uma mulher madre exemplar e também por isso está sendo lembrada neste dia, especialmente por meio de grupo de Verbo Divino e de todas as mulheres e homens que aqui estão. E dizer isto, Maria, também vale para tu processo de discipulado, como bem já disse Carolina. Você creu nas palavras do ángel e nas coisas maravilhosas que Deus realizou em você. Você foi a serva do Senhor e viveu sua vida em família e em comunidade de acordo com sua fé. Pero teve alguns momentos em que você vacilou, assim como também eu e muita outra gente vacila. Não te quero menos por causa disto, não. Muito pelo contrário. És tão humana. A espada que te traspassou, de acordo com o anúncio de Simeão no templo, deve ter doído, deve ter sido mais dolorosa quando Jesus disse:
¿quiénes son? ¿Mi madre? ¿Mis hermanos y hermanas? Mi madre y mis hermanos y hermanas son todos aqueles e aquelas que ouvem, escutam a palavra de Deus e a praticam. Al mismo tempo, María, ¿no fue exactamente esto que fue transformando usted en discípula de Jesús, tu Hijo amado, percebendo que nele estava se realizando aquela promessa de Deus? Dígame, María, você deve ter conhecido as mulheres da Galileia que seguiram Jesus, não? Aquela Maria de Magdala, era ela a mais amada de Jesus. Com ela e as outras discípulas, Juan, Joana, Susana, várias Marias, também usted estava a los pies de la cruz, ou talvez, quizás, observando de longe, de lejos, quando Jesus morreu, la horrenda pena de muerte romana, la muerte de la cruz. Cuán dolorosa, María, debe ter sido esa espada traspasada en tu alma. Y usted, junto con el discípulo amado de las mujeres, en especial María Magdalena, creyeron en la resurrección de Jesús, tu Hijo amado y Hijo de Dios. Yo supe que ustedes anunciaron esta resurrección y pasaron entonces a reorganizar el movimiento de Jesús a partir de Jerusalén y a partir desde la Galilea. Sí, tú estabas entre las mujeres que recomeçaron el movimiento de Jesús, agora resurrecto y presente. Siempre, siempre presente. E depois disso, Maria, ninguno, nadie más segurou a história que habla de usted e de seu Hijo, Jesus. Muita história se contou, se escreveu, nos textos hoje chamados de apócrifos, também no islamismo. Tu és uma figura importante como madre del profeta Jesus. Bem, nas igrejas, aí tu estás dividida pelos dogmas, pelas doutrinas, mas nesta história, em uma coisa importante, Maria, tu permaneces igual para todas as igrejas. Jesús, el Hijo de Dios, foi concebido, gestado, nacido e amamentado em tu cuerpo, e criado por usted, em tu família, até os 12 anos, quando ele alcançou a maioridade, a vida de adulto. E assim, Maria, neste dia de hoje, lembrei de você por todos estes motivos. E mi desejo sincero é que possamos continuar tendo em você um exemplo de fé, de resistência, de confiança, de criativa solidariedade e de discipulado em comunidade, na construção de um mundo melhor para se viver hoje, em sinais do reino de Deus que se encarnou em Jesus, tu Hijo amado. Maria, querida Maria, eu estou aguardando tu resposta, e te mando um grande abraço e felicitações. Ivone, desde Goiânia, no Brasil. Gracias, grande María, madre, mujer, discípula amada. Es eso, gracias. Qué lindo, Ivoni. Cuántos recuerdos y cuántos presentes nos has hecho aterrizar. Qué hermoso, desde el corazón de una mujer, de una María Ivoni,
de hoy. Muchas gracias. Y Carolina, ahora le damos paso a nuestra coordinadora para ver si nos ayuda con preguntas, inquietudes de nuestras hermanas y hermanos de la sala. Katy, por favor. Listo, muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Carolina, muy sentido, bastante bonito. Vamos a preguntar a nuestros compañeros, compañeras, hermanos en la fe. Les acabo de habilitar ya el chat, así que pueden escribirnos por el chat, alzar la manito, ya saben, por la pantalla también los que no saben utilizar. Y pues ahora es cuando ustedes tienen la palabra, pero lo vamos a hacer en orden. Así, queridas mamás, se unen, queridos papás. A lo mejor alguien se aventura y es valiente y dice, yo voy a dar la respuesta, porque Ivonne está esperando, pero claro, de María, ¿no? Pero aquí tenemos muchas Marías también Ya. que han defendido la vida. Para asegurarnos, los estudiantes y participantes les suele gustar recibir por separado el PowerPoint de Carolina Becerra, si me lo puede enviar al correo o al WhatsApp, me da igual. Y Bonnie, si tiene esa narrativa preciosa, también me la podría enviar, no importa si está en portugués, portuñol o español, con mucho gusto. Si me permite, le haré la traducción, como siempre le hice las traducciones de sus artículos al WhatsApp. Carolina lo tiene, ¿verdad? El WhatsApp. Gracias. O al correo, al Messenger. Sí. Tranquilo. Bueno, Ivonne dice que sí, que va a mandar la carta. Y bueno, aquí te pregunta Miriam Adelino, ¿qué significan las imágenes de diferentes madres? Esa pregunta va para Carolina, que ¿verdad? Nos presentó diferentes imágenes. A ver, Carolina, ¿por qué elegiste esas imágenes? ¿Qué significa para ti la rubia, blanca, la morena? Ok, eu pensei o seguinte, eu quis mostrar que nós fazemos uma imagem de Maria que talvez seja muito diferente do que ela era, e nós não conseguimos recuperar exatamente o que ela era. Mas a gente pode olhar para ela como se fosse mais próxima. Mas não sei se vocês perceberam, em todas aquelas imagens, ela estava sozinha, ou só com Jesus. E não era essa a proposta de Marcos. Era Maria na comunidade. E talvez faltou dizer isso. Sí, no, sí lo dijiste, Carolina, y muy claro, era tu acento, tu aporte, María en la comunidad. María sola sale en las fotos como reina. Tenemos necesidad de otras imágenes más cercanas. Y, ¿Puedo hablar? ¿cómo no? Sobre la construcción de las imágenes, ¿no? Pero María era una Galilea, una judía Galilea, por tanto, morenita, ¿eh? Claro. Una morenita linda, una mujer jovencita y claro, pues se tornó vieja, un poquito vieja también, ¿no? Pero en la cultura se asimila la imagen de María de diferentes formas. Y Carolina nos mostró bien que tenemos entonces la imagen de la mujer blanca,
la imagen de la mujer negra, la imagen de la mujer indígena. Esto quiere decir que en toda la evangelización, el trabajo de anuncio del evangelio, tiene a ver también con las culturas que reciban esta buena nueva de Jesús. No significa que estamos reconstruyendo exactamente así como María fue. No, porque hoy sería una Palestina, ni indígena, ni negra, ni blanca. ¿Ah? Entonces se reproduce en términos de imágenes aquello que en nuestra cultura recibimos, acogemos, ¿no? De esta María que fue y es tan importante en la historia del cristianismo, ¿no? Pienso que esta es la cuestión de la construcción de las imágenes. El problema es que durante mucho tiempo permaneció y se valorizó apenas la imagen de la María blanca, europea, ¿eh? Este es el problema. Pero a inculturación está se dando y depende mucho de nosotras, de nosotros, de tornar eso viable y realidad. Y Bonnie, hace unos años nuestro amigo común, Carlos Mester, se le hizo la pregunta. Yo estaba allá, me recuerdo hasta hoy, como si fuera ayer. Padre Carlos, o Fray Carlos, le decían. Fray Carlos, ¿cómo podemos describir a María, la joven? ¿Qué datos nos podría dar? Y él contestó, pues yo no sé, podríamos estudiar a una joven, cómo eran las jóvenes adolescentes del siglo I en Palestina, allá en Galilea, en el interior, y a través de estudios antropológicos, arqueológicos, reconstruir la vida de estas jóvenes. ¿Sí? Ya. Y una vez reconstruido lo que pudiéramos obtener, ponemos por título María, la Madre de Jesús. Yo dije, vaya, entonces los evangelios no nos describen cómo era María. Pues no. María era una de tantas jóvenes de Palestina. ¿Sí? Y como ha dicho Ivoni, pues hoy lo más parecido a María es una chica joven que vive en la Franja de Gaza. Los que hemos tenido la suerte por estudios de estar por allá, yo miraba a los jóvenes y me imaginaba a José, miraba a las chicas jóvenes y me imaginaba a María. Así sería María. Pues sí. Tengo muchas preguntas que no sé por dónde empezar. Rosita Molina, por tomar una. Un joven me preguntaba, ¿qué está haciendo María hoy en estos tiempos de pandemia? ¿Me pueden ayudar a responder, Ivoni? Uy, pues la misma pregunta, Caro. ¿Quién hizo la pregunta? Rosa Molina, que Molina. trabaja duro con las chicas de la calle, con, ya sabes, marginados. Ya. La misma pregunta podemos hacer acerca de dónde está Dios en estas situaciones, ¿no? ¿Dónde está Dios en estas situaciones? Para mí queda por claro y evidente que Dios está junto y María está junto también, como en muchos momentos de su propia vida, de las personas que están sufriendo. Y más importante que eso, con las personas que están solidarias, apoyando, cuidando, ¿no? De estas pessoas que sofrem. E
mucho más. María y Dios nuevamente se encuentran en situación de sufrimiento. Nuevamente se encuentran aos pies de la cruz con el sufrimiento de su pueblo hoy en el mundo entero. Y pienso que María, así como el resurrecto, está a denunciar gobiernos que no toman las providencias necesarias para cuidar de las personas, de la salud de las personas. María está con las personas que están a sufrir, pero mucho más do que eso, está junto con las personas que cuidan, que solidarias, dan apoyo para estas personas. Encontramos Madre María junto con esta gente. Y pregunto más, ¿dónde estamos nosotros y nosotras dentro de este contexto? Esta es la situación y este es el gran desafío para nosotros y nosotras que somos cristianos y cristianas, discípulos de Jesús, en su seguimiento y diaconía y servicio. Esta es la pregunta central. ¿Cómo María, como Jesús, Dios, Espíritu Santo, se hace presente en nuestra propia vida? Pienso que es eso. Gracias, Ivonne. Bastante cuestionado, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros en estos momentos de pandemia? Juan Semblantes pregunta, ¿cuándo tendrán un papel decisivo en la iglesia las mujeres? Juanito. Vai, Carolina. Eu não sei. Yo creo que ya lo tienen, no es futuro, es presente. El 80% de los agentes, catequistas, animadores, cáritas, trabajos solidarios, son ya mujeres. Apenas un puñadito menor son varones. Otra cosa es que esa minoría de varones sean los que están en los puestos decisorios, pero según mi humilde opinión hay que apoyar a ese grupo mayoritario. Aquí cada domingo de los 300, 150 a 200 y más de 200 son mujeres formándose, estudiando. Pero, no sé, Ivone, Carolina. A igreja é composta mais de mulheres do que homens, como disse Lauren. Também é verdade nas igrejas protestantes, da onde eu venho, da onde Ivone vem. Na minha igreja e na igreja de Ivone, temos pastoras, diaconisas, presbíteras, mas não em todas as igrejas. Mas elas são as mais importantes, porque são a maioria. Sim. Só precisam Sim. chegar nas lideranças. E eu gostaria novamente provocar um pouco mais e colocar a questão do exercício de poder, né? As mulheres são maioria nas igrejas, no mundo, enfim. Nós somos a maioria. E é preciso a gente trabalhar para ocupar espaços decisórios, democráticos, de poder. Agora, a cuestión no es simplemente esta, pero ¿qué hacemos cuando estamos en la posición de poder? En cuanto mujeres, ¿hacemos igual como los hombres en los puestos de cargos eclesiásticos o cosas así? ¿O somos capaces de hacer diferente? En la forma de como Jesús se colocaba a sí mismo como servidor, diácono,
a serviço de los pequeños, de las pequeñas, donándose, dando su propia vida. ¿Será esto? Esto es el gran desafío para nosotros, nosotras hoy, como a qualidade, como é a qualidade, não apenas a quantidade, como é a qualidade do poder que exercemos quando ocupamos um espaço, uma função importante de liderazgo em la sociedade, na igreja, em la família, enfim, de onde estamos. Este é o desafio, este penso que é a pergunta central. Não a quantidade, pero a qualidade, para colocar señales del reino de Dios entre nosotros. Gracias, Ivonne. Nos aterrizó, ¿verdad? Y Meli aplaude y muchas de acá los veo que están aplaudiendo. Pues muy bien, nos identificamos, ¿verdad? Vamos ya a ir cerrando este espacio de preguntas. Por favor, Luis Barros, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya. Bueno, gracias a ustedes. Cada domingo uno se va aprendiendo más. Tengo unas 3 inquietudes. Voy a ser breve. Cuando presentaron las imágenes de María, Carolina, y ahí se me vino la idea de que yo entendía que cuando Lucas, preguntando a María y a su edad, ya después de la muerte de Jesús, iba pintando su cuadro y el cuadro que pintó era tan parecido como tenemos nosotros presente acá en la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no es cierto? Más o menos así. Entonces, eso quisiera, como digo, realmente, a ver, ¿cuál se apegaría más a lo que fue María? Otra preguntita. María, llevada por su hijo al cielo, más entonces ya no quedaría, no habría tumba de María acá, ¿no es cierto? Ese cuerpo ya no, que me explique, Cito. Y la edad, otra, entonces María ya iría como de la tercera edad, ¿no es cierto? Porque unos dicen más o menos que era a los 15 años, que ella ya fue madre, y luego, si Jesús, su hijo, a los 33 años muere, entonces, y María, según entendía, que quedó aquí todavía en la tierra acompañándonos, realmente misionando, como 20 años más, según yo entendía, entonces iría al más o menos a la edad de 68 años, ¿no? Entonces, bueno, estas inquietudzitas, me disculpa, y realmente para ir clarificando más, y uno cada vez va aprendiendo más. Gracias, Catita, gracias, Padre Lauri, a las dos, Ivonne y Carolina, muchas gracias realmente. Gracias, Luchito, pero lo de la edad no se vale. A María tampoco le gusta que le pregunten la edad, ¿eh? Ya, no es broma, es broma. No, cuando vayamos al cielo le vamos a decir, María, ¿de qué edad te muriste, falleciste? Y ella va a decir, pues como todas las mujeres, moríamos a los 45, 50 años en aquella época. Eso los científicos así nos dicen. Eu penso que nenhuma das imagens a gente pode dizer que é Maria, né? Mas é Maria para nós, né? Maria não era branca, é o que podemos dizer, a Maria real. Não era branca, era palestina. Mas não era indígena, não era negra, não era branca. Mas ela pode ser como a gente, porque nos inspira a ser. Entende? Então, a ideia das imagens era dizer, a imagem que nós fazemos de Maria nos inspira a ser alguma coisa. E ela pode ser próxima de nós. E por isso que eu trouxe as imagens no final. Porque Maria a imagem que nós fazemos quando fazemos a evangelização nos aproxima dela. Mas nenhuma é ela realmente. Só que também ela não está sozinha. Foi o que eu quis dizer.
Eso es lo importante. Y vas a Portugal, que está en Europa, y tendrás una María blanca. Vas a Brasil y como hay mucho negro, tendrás la Aparecida negra. Y vas a los aztecas de México y tendrás una indígena. El pueblo la hace suya. María es nuestra y la vemos en la gente y las imágenes reflejan a la gente. Qué lindo, Carolina. Listo. La segunda pregunta, ¿quién le va a resolver esta inquietud a Luchito? Ya, que se conforme. Hay más. Sobre la edad, Sí. no sé. No, nadie sabe. Cuando vayamos al cielo, ¿dónde está tu tumba, María? Pues no sé, yo tampoco. Yo me morí y ya, pues ella estará allá y ya nos dirá. Alguna cosa se puede decir. Sí, Tenía más do que 12 años, porque engravidó. Quedó-se, ¿cómo se habla en español? sí. Grávida. Embarazada. Embarazada. Embarazó, ¿no? Tenía más do que 12 y menos do que 50, algo así, ¿no? Porque aí estaria no caso de Isabel, estéril ou já passada da idade de fecundação. Então, penso que nesse meio campo podemos situar a Maria, de acordo com a tradição, sempre mais jovem, né? Mais jovem, jovem, Más jovenzita, joven, más joven. jovem, mais jovem, né? Penso que é possível. Uma ninha adolescente com 15, 18 anos, penso. Assim, pelo que se pode estudar, ver, né? E depois que Lauren já colocou, as mulheres morriam, e eu em la carta a la Maria também coloquei parte da pesquisa de que as mulheres morriam muito jovens, e principalmente a causa mortis maior de las mujeres se daba por ocasiones del embarazo, del parto, del pós-parto. Então, situações assim eram comuns e ainda hoje são em muitos lugares, né? Gracias, Ivonne. La última pregunta de Agustín Padilla para la hermana Carolina. ¿Dónde está la Virgen María dentro de la evangelización indígena? En México, la patrona de América. Eu não sei muito bem responder sobre isso. Claro. Sí, Porque aquí. é isso, né? É isso que eu disse. A Maria está no povo. Quando ela chega a uma cultura, aquela cultura a lê e a representa. E a toma para si. Eu não sei muito sobre a evangelização indígena, então é bem difícil para mí responder isso. Sí, en Ecuador tenemos mucha experiencia porque hay un buen porcentaje, 25 a 30% de la población es indígena y convivimos y vivimos y participamos con ellos en su religiosidad mariana. Entonces, claro, ir a preguntar a Carolina es como ir a preguntar, pues no sé, a las familias del colegio alemán. No, el colegio alemán en Quito no saben de evangelización indígena. Ya, nosotros podemos, es una pregunta muy buena, pero sería para otro momento. María en el pueblo indígena. Qué buena pregunta. Muy bien, queda. Para complicar, Lauren, vamos a complicar un poquito, ¿ah? No hay un pueblo indígena, hay muchos
familias indígenas en torno del globo, en torno de la tierra. En Ecuador hay muchas tribus indígenas, en Brasil también, y cada tribu hay de recepcionar y representar y significar María en su forma, en su propia forma de vida e organização familiar e tribal. Penso que é isso. Então, não há uma visão indígena de Maria, pero muitas e muitas outras. O importante para mim é como receber estas várias imagens de Maria e respeitar, respeitar as imagens outras. Blanca, negra, indígenas, né? Todas asiáticas, não? Porque são maneiras de se dizer como se crê. E não podemos julgar, depreciar ou coisa assim, não? Então, se penso que é isso. Haverá, e sempre houve, e haverá muitas imagens de Maria. Conseguem ver esta aqui? ¿Esta? Sí, sí. Mira qué lindo. Es la María, junto con las mujeres Praxedes Pudenciana y Teodora Presbítera del século IX en Roma antigua. Y miren, María sin el niño. Ay, es la primera y única vez en mi vida que miré María sola con las mujeres sin el niño Jesús. María mujer, María também madre, pero também comunidade de grupos de mulheres. Ah, fantástico. Santa Praxedes, mira que lindo. Este livro, Lauren, ¿puedes traducirlo? Santa Praxedes, una joven. Una joven con funciones eclesiales y sociales en Roma. Yeah, está saindo en el ebook gratuito. Logo más podrán acessarlo gratuitamente. Es una historia magnífica del século I, II, hasta hoy. Y así es que las mujeres haciendo diaconía, siendo discípulos en todos los tiempos y lugares en el mundo. Está así. Y María con las mujeres. Y con los hombres también. Los hombres de buena voluntad, ¿no? Claro. Claro que sí. Solo en Ecuador, lo que decías de pueblos indígenas, acá las nacionalidades, solo en Ecuador, pequeñito, de los estados más pequeños de América Latina, tenemos más de 17. Y el Papa Francisco habla en querida Amazonía de más de 1000 pueblos indígenas. Pues claro, qué imágenes. Muy bien, adelante, ya estamos con el tiempo. Sí, bueno, la mayor parte de mensajes son de agradecimiento, la carta les ha impactado, la dulzura de Carolina también, y muchos no dejan de decir que está muy bonita por dentro, por fuera, muy preparada con una dulzura. Ivonne, tu carta ha causado revuelo, todos la quieren tener. Solo una petición. Tienen que grabar el número telefónico de Padre Lauren en su celular para que tengan la carta. No podemos mandar a correos electrónicos, es mucho trabajo y Padre Lauren tiene otras tareitas también que hacer. Así que ustedes colabórennos con un mensaje a Padre Lauren con su nombre y Padre Lauren les aumenta y les envía la cartita que Ivonne nos va a hacer llegar y estará traducida para una enseñanza bastante enriquecedora. Muchas gracias de todo corazón, Ivonne, por esta paciencia, por ese amor, por esa carta. A Carolina igual, una mujer muy bonita, no solo físicamente, sino espiritualmente nos has llenado con tu luz, con tu paz. Y pues todas las mujeres que domingo a domingo nos encontramos acá, estamos muy bendecidas junto a estos varones como